Fala, gente, bem-vindo a mais um podcast Papo de Líder. Esse é mais um episódio. Lembrando, me ajuda aqui se esse conteúdo tem falado com vocês, tem sido impactante para você. Ativa o sininho, não deixa de se inscrever aqui no canal, comenta, porque é uma forma de a plataforma ver que esse conteúdo é importante, e pega esse link, manda lá em algum grupo de líder que você tem, manda para algum amigo. E hoje eu quero falar sobre algo que muitas vezes, em muitas conversas, já me perguntaram: motivos para você sair de uma igreja. E é interessante porque eu já fui argumentado sobre isso, e o quanto a maioria das pessoas saem da forma errada dos lugares, né? O quanto, e em algum momento aqui eu falei sobre o lado das instituições. Tem instituições realmente que elas tratam essa saída de uma forma muito ruim, muito negativa. Tem instituições que tratam essa saída de uma forma de denegrir a imagem da pessoa, de gerar maldição, até de produzir traumas profundos no coração das pessoas. Mas, porém, contudo, tem o outro lado também. E aqui, até na figura de líder, de pastor, eu também me vejo também nesse contexto de estar do outro lado. Quantas vezes as pessoas fazem isso da pior forma possível, né, da pior maneira possível, usando os piores motivos possíveis. Mas alguém e vivo sendo perguntado: tá, então não tem... alguém está numa igreja, ele vai ter que morrer nesse lugar, vai ter que ficar a vida inteira nesse lugar. Quais seriam os motivos coerentes para que alguém se desligue de um lugar? Quais seriam os motivos lógicos para que alguém deixe um lugar? Eu queria elencar aqui para você pelo menos 4 motivos, né? Talvez você está num processo de transição ou ajudando alguém num processo de transição, ou essa é simplesmente uma dúvida que paira na sua mente e no seu coração. E com esses motivos aqui, talvez sane as suas dúvidas para você dizer: eu preciso de amadurecer. Por quê? Porque você não vai encontrar o lugar que vai servir exatamente o que você quer. Eu digo que se você ainda não se frustrou num lugar, é só uma questão de tempo, é inevitável. Por quê? Porque nós construímos expectativas que não necessariamente o outro tem a obrigação de suprir. Nós construímos expectativas que não necessariamente o local tem obrigação de suprir. E nós vivemos numa era que é muito imediatista, com uma visão de consumo. Qual que é a visão de consumo? Eu sou o rei na visão de consumo. Então, quando você entra num supermercado, tudo foi projetado para mostrar que você é o rei. Então, tudo foi pensado para você. No final, você dá avaliação. Eles vão trabalhar para que você tenha menos tempo no caixa. Tudo ali está sendo pensado em torno de você. Você é o centro. Mas quando nós estamos falando das relações, é muito infantil olhar para as relações, com uma perspectiva de que somos o centro das relações. Então, olhando por esse prisma, a gente primeiro precisa tomar do entendimento de que eu não gostei da cor da parede da igreja, vou sair. Não é um motivo. A igreja... Então, assim, existe uma série de motivos que só expressam a infantilidade do nosso coração. Então, a sua frustração pessoal, quando ela é infantilizada, ela não é um motivo. E também, à medida que você se aprofunda em todo lugar, em toda relação, você vai descobrir que os lugares têm problemas, né? Então, nossa, eu vim aqui, eu achava maravilhoso. Agora eu descobri que o pessoal começa 10 minutos atrasado. Descobri, e aí talvez alguém tem toque de atraso, e você descobre, agora eu virei líder nesse lugar, eu descobri que as pessoas começam a reunião atrasado. Eu descobri que as pessoas marcam uma agenda, mas elas não são tão boas. Ok, então eu entendo que pequenos problemas, quando são vistos por nós, nos dão a oportunidade de sermos uma resposta para os problemas dos lugares, entende? Não mais um apontamento, mas uma resposta. Então tem uma série de problemas que eles estão baseados nessas 2 métricas. Primeiro, em frustrações pessoais, desejos não atendidos. Então, eu queria ser o líder do louvor, o pastor não me colocou, tadinho. Eu queria ser, eu esperava, porque fulano chegou na igreja junto comigo, agora ele já está fazendo algo e eu ainda não estou fazendo o que eu queria ter feito, eu não tive tal oportunidade. Então,
Isso não é um motivo, tá? E dentro dessa frustração da sua expectativa, tem uma série de coisas que você pode colocar dentro disso, e tudo isso não é um bom motivo para você sair de um lugar. E o segundo é isso, é quando você se aprofunda nas relações e descobre pequenos problemas, e descobre, né? Eu vou falar aqui sobre motivos, e um dos motivos é quando você vê problemas graves, que não são tratados, mas problemas superficiais, problemas que fogem um pouco do que é a sua cultura, tá? A minha cultura familiar é desse jeito, eu fui descobrir no lugar, fui entrando e não é exatamente, eu vi esse problema, Então pequenos problemas também não são motivos, né? Falhas comuns, problemas, todo lugar que você se aprofundar, naturalmente você vai enxergar, até porque o que você está enxergando é um convite para que você seja uma resposta. Mas vamos lá, eu quero falar aqui sobre quatro motivos, e eu falei de duas classificações aqui, dois grupos de coisas que não são motivos. Frustrações pessoais, de expectativas que você constrói e pequenos problemas que você enxerga à medida que você desenvolve a relação. Mas eu quero colocar aqui para você sobre 4 motivos que sim, né, são motivos pelos quais você pode sair de um lugar. Né? Obviamente que alguns pastores manipuladores vão dizer que você não pode sair de determinado lugar, mas eu diria para você que você não deveria, né? Você não deveria ficar de um lugar no outro. Hoje a gente tem um fenômeno, e eu diria que mais do que os desigrejados, a pós-pandemia nos apresentou outro fenômeno, que é os multigrejados. É a pessoa que ela quer estar em todos os lugares para reter o melhor de cada lugar e não se comprometer com o coração com nenhum lugar. Em outras palavras, ela quer a vantagem de todo lugar, mas ela não quer o compromisso de estar em um lugar. É a mesma lógica de alguém que diz, eu vou ficar amaziado. É a mesma lógica, então, de alguém que diz, eu quero ter relações profundas com alguém, mas eu não quero assumir o ônus do compromisso com alguém. Então eu quero assumir o prazer, mas eu não quero me dispor à responsabilidade. E aí nós temos um problema com isso. Mas quando nós olhamos aqui, então o que eu quero propor a você é, você deve ter um lugar de aliança na sua vida. Você deve ter um lugar que você participa assiduamente. A Bíblia vai nos instruir, não deixe de congregar, como é costume de alguns, porque isso traz fraqueza na fé. Então, um lugar que você participa das programações, que a sua família está envolvida nas programações, que você está envolvido com o seu coração, um lugar que você está servindo, né? Um lugar que você está servindo, um lugar que você está sendo pastoreado, que o seu coração está sendo pastoreado, que a sua família tem uma palavra de conselho, de direção, um lugar que você pode ligar, que você está sendo discipulado, acompanhado, desenvolvido, um lugar que você está investindo o seu dinheiro, um lugar que você está dizimando, ofertando. Você precisa ter esse lugar, você deve ter. E isso, né, você precisa de criar raízes profundas. Então, quando nós estamos falando da troca de um lugar, se você crê que foi Deus que te plantou num lugar, você não troca de um lugar como você troca de roupa. Você não sai de um lugar por questões superficiais, né? Se você tem um coração de fato voltado, e na hora que você vai sair, você também faz isso debaixo de honra, de lealdade, né? Então, infelizmente, essa geração perdeu um pouco disso. É coisa que a geração passada tinha, né? Com muita profundidade, a gente precisa de resgatar. Mas eu quero colocar aqui 4 motivos que sim permitem você sair de uma igreja. E eu estou colocando eles aqui, não necessariamente tem essa ordem de valor, mas os 4 carregam verdades importantes. Primeiro, pecado moral na liderança, não tratado. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, Paulo inclusive diz, Timóteo, o obreiro, o pastor aprovado, ele precisa ser irrepreensível, né, no aspecto. E aí ele começa a dar uma lista que ele vai estabelecer: marido de uma só mulher, não dado ao álcool, né? Então ele vai colocar ali um padrão de alguém, de um pastor que é irrepreensível. Então nós não podemos aceitar, não podemos, né? Você não deve se tornar o justiceiro, você não deve se tornar a justiça no lugar de Deus, mas não pode ter conivência com isso.
né? Não podemos aceitar saber que alguém está conduzindo, saber que um pastor está conduzindo uma igreja local e está em pecado, que está em adultério, que tem um pecado moral. E quando eu falo de pecado aqui, obviamente eu estou falando de pecados morais, de pecados graves, né? E de coisas, então de desvios de caráter grave, né? Comprovados. Eu não estou falando de especulações, de coisas que você acha. Eu também não te encorajo a ser detetive da vida de ninguém, né? Para que ninguém seja da sua. Isso é um peso horrível. Não seja detetive da vida de ninguém, mas coisas que estão escancaradas, vistas, e de pecados não tratados. Quando eu falo de pecados não tratados, todas as vezes que nós estamos falando de um pecado de um pastor, eu só acredito numa disciplina de um pastor que é feita por outro pastor, que tenha prazo, que tenha data, né? Porque tem essa moda, então, de um pastor que ele é descoberto, né, em alguma coisa, e infelizmente, para mim, eu sempre digo isso, quando descobrem o seu pecado, está expondo, você pode se arrepender depois, mas Davi foi descoberto e se arrependeu depois. Mas é muito mais confortável quando o pecado é fruto de uma exposição pessoal. Mas seja lá como for, o pós, né, quando nós estamos falando de um pecado a ser tratado na vida de um líder, não é você que define como vão tratar, né? Essa disciplina é definida por um presbitério, por um consenso, por outras pessoas. Por quê? A fim de que a disciplina restaure essa pessoa. Então, quando você está no ambiente com pecados morais não tratados, ou pecados que são tratados de qualquer jeito, de qualquer maneira, na calada da noite, sabe aquela coisa que é tratado, é mal feito, é nitidamente feito de forma política, né? E aí você percebe que ainda aquele espírito de pecado continua, ainda aquele ambiente de pecado está real, e está tudo bem para todo mundo, está tudo legal para todo mundo. Não, não está tudo bem, né? Um lugar sério não tolera isso. Um lugar sério, um presbitério sério de uma igreja, com uma falha moral de um pastor, com uma falha moral de um líder principal, ela vai tratar isso de uma forma bíblica, saudável. Ela vai trazer a disciplina bíblica, ela vai trabalhar com esse aspecto de forma saudável, para a restauração. Primeiro, para a manutenção da igreja, e depois para a restauração desse indivíduo e dessa pessoa. Mas esse é o motivo. Se tem um pecado grave, se tem uma falha moral, o pastor largou a esposa e agora ele quer uma nova esposa, sem motivo, sem, né, com algo feito debaixo de pecado, de escândalo, é o motivo. Segundo, uma distorção teológica grave. Paulo vai falar aos Gálatas o seguinte: se um anjo descer e te pregar outro evangelho que não seja esse, seja ele anátema. E eu lamento quanto os cristãos eles não têm contato com a palavra, porque eles engolem de tudo, né? Eles estão dispostos a ouvir de tudo, a engolir de tudo. Eles estão sentados nos bancos das igrejas e simplesmente porque alguém está dizendo algo, ou eles estão sendo liderados por alguém e eles não têm o seu próprio filtro. Eu digo que todo cristão deveria ter ouvidos sensíveis ao evangelho, porque quando seu ouvido está sensível ao evangelho, tudo que te falam que não é evangelho, você fala: peraí, isso aqui não. Isso aqui não é bíblico, isso aqui não faz sentido. Então, quando uma igreja começa a caminhar por um caminho de heresia, com algo que é antibíblico, com a criação de algo, e você sabe, normalmente as heresias, eu digo que a diferença de um herege e de um louco é que o louco é alguém que não tem relevância nenhuma. Ele vai falar alguma coisa e todo mundo fala: cara, o que você está falando? Né? Ele não tem relevância, ele não tem público, ele não tem quem ouve, ele não tem fundamentação. Esse é um louco. Um bom herege é alguém que tem tudo isso. Ele tem pessoas, ele tem fundamentação, ele tem boas argumentações, mas ele não é bíblico. Então ele vai querer ficar provando com toda a estrutura que ele tem, com a persuasão que ele tem, com o público que ele tem, com o poder que ele adquiriu. E é claro que alguém só vai ouvir alguém, né? Um herege é alguém que é ouvido porque o que ele está falando, né, tem gente ouvindo. O que ele está falando parece ser algo assim, que tenha sentido, mas não é bíblico. Então, quando você está num lugar que começa a acontecer distorções teológicas, olha, é um lugar que você não deve estar. Quando você está num lugar que o que está sendo pregado lá ninguém mais prega, né? Porque tem essa síndrome da Bíblia que alguns estão lendo, que ninguém mais viu, que ninguém mais leu, que ninguém mais teve acesso. Então são distorções teológicas graves. E normalmente, quando tem distorções teológicas graves,
é preciso ouvir o que outros pastores sérios estão falando sobre aquele ensino. Qual que é o posicionamento de outras pessoas que são sérias, que são respeitadas. É preciso ir nos catecismos da igreja, no contexto de ouvir o que os pais da igreja disseram, de entender o que concílios definiram, de entender o que a teologia, o que a história diz sobre isso, qual foi a interpretação bíblica. Por quê? Porque toda distorção teológica vai ser com fundamento na Bíblia. E aí utiliza-se a Bíblia para falar o que se quer. Mas você precisa de ouvir, então, e aí você precisa de mergulhar nisso. E quando tem distorções teológicas, é um lugar que você deveria sair. É um motivo que te leva a sair de uma igreja. Quando eu falo aqui de distorção teológica também, vale, né, os lugares que, em nome da construção de modelos, de impérios, para perpetuar impérios, para perpetuar modelos, eles criam uma teologia para servir o seu sistema. Tão negativo quanto os que constroem heresias são os que constroem teologias para perpetuar os seus sistemas, para fomentar os seus sistemas, para desenvolver os seus sistemas. Um terceiro motivo é uma visão pessoal divergente. Então, às vezes, você tem uma visão pessoal, porque talvez, você foi construindo uma visão pessoal que já não faz mais sentido, já não encaixa mais naquele lugar. Eu diria para você ter muita sensibilidade, porque é algo pessoal. Mas às vezes a sua visão pessoal já não está mais encaixando. Às vezes o que você enxerga já está muito distante do lugar. Então aí você começa a ir no culto, aí você começa a olhar para tudo, e aí você cai para um outro lado que é muito ruim. É melhor você sair em paz num lugar do que você ficar sendo aquele senso crítico negativo. Não estou falando do senso crítico que é importante. E isso você precisa ponderar. Porque às vezes Deus está usando o ambiente para mudar quem você é. Porque aí você precisa ponderar, porque senão você vai sair, mas o problema vai continuar. Então, às vezes Deus está usando o ambiente para mudar quem você é, ou às vezes Deus vai te usar para mudar o ambiente que você está. Pode acontecer disso. Pode acontecer que Deus está permitindo um certo desconforto para que isso aconteça. Ou não. Ou às vezes dentro do próprio processo você está olhando e você está dizendo, olha, minha visão ficou muito distante. Por uma série de motivos, de fatores, de realidades. A minha visão, assim, talvez não tenha heresia naquela igreja, mas a sua visão teológica, as suas convicções, Porque quando eu falo aqui de heresia, eu estou falando de algo que de fato é herege. Agora, as igrejas têm muitas linhas teológicas divergentes, diferentes, eu diria. Então, alguma igreja é mais pentecostal, a outra é tradicional. A nossa visão escatológica de igreja para igreja muda. A nossa perspectiva sobre a salvação muda de igreja para igreja. Nada disso vai definir uma igreja como herege. E às vezes essa igreja não é herege, mas você está com convicções e visões pessoais que não estão alinhadas com o contexto da igreja. Às vezes você está aberto para poder ter uma mudança sua. Às vezes você vai ser um canal para a transformação do ambiente. Se não for nenhum nem outro, também é um motivo pelo qual. Então, às vezes você está numa igreja que inclusive mudou a sua visão no meio do processo. Às vezes você se conectou num lugar e que tinha uma determinada visão, se acreditava na forma com que se fazia. Em determinado momento teve mudanças e você, dentro das mudanças, não se adaptou e aquilo não se encaixou para você. É uma forma. Como eu estou dizendo, isso não acontece todo dia, toda hora, isso não é feito de forma leviana, mas pode ser que aconteça. E o quarto e último motivo que eu diria para você trocar de igreja é quando uma estação se encerrou. É quando acabou uma estação. Deus te colocou num lugar, Deus te colocou com aquelas pessoas, Deus te ensinou alguns valores com aquelas pessoas e finalizou aquela estação. Acabou aquela estação de aprendizado. É mais ou menos como se Deus falasse, olha, o que eu tinha para te ensinar nesse lugar, o que eu tinha para esse lugar receber de você, já acabou. Então eu vou te colocar numa próxima estação. É quando encerra, então, uma estação. Agora, eu sempre digo que o encerrar de uma estação, ele vem com paz em ambos os lados. O encerrar de uma estação, ele vai ter paz no coração da liderança que está liberando e no coração de quem está saindo. Então, esse encerrar de estação, ele vem como um ciclo de bênção. Eu, ao longo do meu ministério, tive situações de pessoas que encerraram o ciclo em paz,
continuaram minhas amigas, mas tinha acabado o ciclo e eu também percebi aquilo. Honestamente, eu estava olhando e dizendo, olha, porque não é só porque, né, e aí eu digo para quem é líder, não é só porque você é líder que você vai querer ficar com todo mundo, pegar todo mundo. Não, faz parte do contexto também, né? Ter pessoas indo, e a gente vai falar disso em algum momento aqui, óbvio, né? Quando você está vendo pessoas indo, você precisa de avaliar por que elas estão indo, né? Você precisa de permitir ser criticado pelo motivo pelo qual elas estão indo. Para quê? Para que você cresça dentro desse contexto, né? Mas dentro desse cenário, às vezes encerrou o ciclo de alguém, acabou a estação de alguém, e amém, em paz, tranquilo, é quando acaba um ciclo. E quando acaba um ciclo, eu gosto, né, de pensar que um ciclo, quando é Deus encerrando, é Ele que vai orquestrar o ambiente. Ele também fala ao coração da liderança. Tudo isso é feito em paz, tudo isso é feito em amor. Quem de fato está com essa disposição de dizer, poxa, eu acho que um ciclo está encerrando, ele vai submeter isso em oração também aos seus líderes. Olha, eu estou com algumas impressões. Ele não vai usar daquilo, ele não vai utilizar de outras coisas, não, ele vai ser puro, ele vai ser limpo, ele vai ser honesto com aquilo que está acontecendo. E isso aqui também não acontece todo dia, né? E aí tem, né, essas pessoas que elas já estão no 10º ministério, elas estão na 10ª liderança, elas trocam todos os anos de lugar que estão, e elas sempre estão no pressuposto, Deus falou comigo, acabou essa estação. Deus falou, mas Deus só fala com ele, né? Não, quando Deus está conduzindo você para o encerramento de um ciclo, você vai acabar em paz. Eu sempre digo que tem três coisas que vão acontecer quando é de fato isso aqui, o encerramento de um ciclo. Primeiro, você vai levantar gente para fazer o que você estava fazendo. Então você não chega do dia para a noite, igual um paraquedas, acabou. Não, você formatou, você estruturou, aí você percebe, você olha ao redor e fala, uau, isso aqui está funcionando sem mim. Se eu sair daqui, eu não vou trazer abalo, eu não vou trazer. E aí fica aquele coração de que assim, eu não vou querer tirar ninguém comigo, eu não vou querer levar ninguém embora. Não, está tudo funcionando aqui redondo, glória a Deus. Então é você perceber que você levantou alguém. Segundo, é você perceber que você deu o seu máximo, né? Então assim, você deu tudo que você tinha. Sabe aquele sentimento de dever cumprido? Eu dei tudo que eu tinha aqui, eu coloquei todo o meu coração, eu coloquei toda a minha força, coloquei toda a minha energia. Então aquele sentimento de propósito cumprido, de finalização, foi assim que Jesus terminou seu tempo na terra, formando discípulos para ir além dele, tendo dado tudo que ele podia dar, né? Mas em terceiro lugar, Jesus formou gente melhor que ele, deu tudo que ele tinha para dar, mas ele estava em completa concordância com o Pai. Ele estava em concordância com a sua liderança. Aquilo fazia sentido a ambos. É um lugar onde, esse lugar de bênção aqui, é o lugar que está conectado. Agora, óbvio, e nós fizemos um podcast, né, um episódio falando só sobre essa questão de lugares que estão debaixo de um espírito de manipulação. Se você estiver num lugar debaixo do espírito de manipulação, muito possivelmente você não consiga fazer a melhor saída possível no aspecto, mas no que compete ao seu lado, faça da melhor forma. Sente, converse, coloque, exponha, dê oportunidades. Então eu falei aqui de que às vezes tem algum ponto que está fora, às vezes está sendo ensinado alguma coisa, mas às vezes o próprio lugar não está enxergando, a própria liderança não está vendo. Então é também se dar a oportunidade, talvez, de ver algo acontecendo, dentro da medida do aceitável, do coerente, daquilo que faz de fato sentido, do que tem sentido. Mas dentro desse contexto, né, eu enxergo esses quatro pontos, 4 motivos: pecado moral, distorção teológica, uma visão pessoal que foi distante, e quando de fato Deus está te conduzindo para um novo ciclo. Mas todas as vezes que você precisar de passar por processos como esse, faça isso debaixo de temor, faça isso debaixo de sensibilidade, né? A gente pode falar em outro momento sobre que lugar a gente deve se conectar depois que você encerra um ciclo num lugar. Mas eu diria para você o seguinte: você não vai conseguir começar bem num novo lugar se você não encerrar um ciclo da melhor forma possível.
E aí você não tem controle de como vão te tratar, você não tem controle da reação que vão ter, você não tem controle da resposta que vão dar. O controle que você tem é acerca de como você vai fazer, o coração que você vai fazer, a disposição que você vai ter, a maneira com a qual você vai fazer. E isso é o que vai fazer a diferença. Esse que é o diferente, isso é o que você pode controlar. Então trabalhe no que você pode controlar. Mas entenda, todas as vezes que nós estamos rompendo vínculos com uma liderança, né, isso deve ser feito da melhor forma possível. Nosso coração deve tratar isso da melhor forma possível. Nós devemos conduzir isso da melhor forma possível. Isso deve ser feito com temor, isso deve ser feito com responsabilidade, isso deve ser feito incluindo pessoas para poderem participar, né, e daquilo que está acontecendo, pessoas que vão te aconselhar, que vão te conduzir. Isso deve ser feito debaixo de um espírito de oração, né? Então, debaixo desse ambiente de oração, de temor, de entendimento, de conselhos, para que o seu passo de fato seja um passo assertivo e não um passo emocional, que seja um passo conduzido pelo Espírito dentro do contexto de algo que é tão importante. A igreja que você congrega, o lugar que você vai, é tão importante e que o Senhor sempre nos dê graça de, na necessidade de fazer isso. Oxalá todos nós pudéssemos passar a vida inteira na mesma instituição. Seria muito legal. Mas às vezes mudamos de estado, às vezes mudamos de região, às vezes mudamos, né? E tem tantas coisas que acontecem, ou às vezes nós nos deparamos com contextos como esses, e dentro de todo esse cenário nós precisamos fazer isso da forma mais coerente, mais bíblica e mais saudável possível. É isso, gente. Se esse vídeo te edificou, se falou com você, se também você tem dúvidas, comenta aqui embaixo, né, para a gente poder em algum momento sanar dúvidas como essa. Manda em algum grupo que faz sentido para você, manda para alguém, me ajuda compartilhando isso aqui também, tá bom? E até o próximo episódio.